mesmo. Então, eu tenho conversado com muita gente do humor nos últimos tempos. A gente conversa com muita gente do humor. Um monte de colega meu aqui. E assim, e vem mais. Hoje vinha até o Nader, a gente reagendou. Ele não conseguiu mais vir, mas queridão. vai vir. O Miguel Nader, um querido. E assim, a gente tem falado com muita gente do humor. A falta que faz um programa como o Zorra, né, Desirê? Caramba, a falta que faz. Bordões que não pode mais ser utilizados, né? Porque hoje, enfim, tá um mimimi danado. E um estilo de humor que é aquele raizão mesmo, né? Aquele que realmente faz graça de você rir, de doer a barriga. E que todo mundo entende. Que todo mundo entende que é povão, porque tudo que está próximo ao povão é o que faz sucesso. Hoje você tem um humor que é muito seco, é muito... que a pessoa fica parando para pensar, para entender o que é. Ah, tá, e começa a rir depois de um tempo. Eu falo, né? Uma coisa tem meio que vir com uma manual de instrução para uma piada. Sim, e aí, exatamente. Aí os humoristas também, não é culpa deles, eles ficam também presos ao que eu posso dizer, o que eu não posso. Por exemplo, pra gente chegar nesse nome do meu quadro Zorra da Folia, a gente passou por alguns percalços aí, porque quando o Dibonê me convidou, ele falou assim, não, vamos colocar Mulata da Folia. Aí eu falei, show. Depois eu parei pra pensar, eu falei, caramba, acho que mulata não pode mais usar. Como que pode isso, né? Aí depois eu falei assim, vamos botar Morena da Folia. Aí, não, Morena também não pode mais usar. Gente, como assim? Índio, não pode mais chamar de Índia. Não pode chamar de Índia. Então... O cara chamou a Índia lá, tem uma representante dos povos originários lá dentro do BBB. O cara foi chamar o Rodriguinho foi chamar ela de índio, a mulher deu um esporro no Rodriguinho. Gente, mas é uma loucura. Não, loucura eu não pode, não. Gente... Não pode falar loucura também, não. Não. É um gente, ó, vou tampar minha boca então. Não, eu tô com medo, porque assim, né, medo entre aspas, mas eu tô pedindo auxílio à equipe, porque como a gente faz uma coisa muito solta, espontânea, e precisa ser assim. Nessa história. Então, no carnaval, eu vou ter que rebolar literalmente, meu amor. Mas aí se você rebolar, o pessoal não vai prestar atenção no que você vai falar. É melhor você falar direitinho. Mas é complicado. Mandarilha. Mas não é. Mas o que eu digo é o seguinte... Ainda bem que essa esposa tá viajando, tá lá na Bahia. Tá lá em Salvador essa hora. Fotinho com o Cauã Raymond, cara. Eu tô bolado com isso. Segundo ano seguido que ela tira foto com o Cauã Raymond. Que maravilha. Eu quero ser amiga dela. Não, vou tirar foto contigo. Vou tirar várias fotos. Deixa eu acabar aqui. Tirar várias fotos com você aqui. Deixa ela. Vento que venta lá, venta aqui. Agora, é assim... É difícil trabalhar assim, porque quando eu falo do Zorra, a oportunidade que o Zorra dava para a quantidade de gente que tinha, aí você vê, hoje só tem a praça de humor. Sim. Só tem a Praça Nossa. Eles estão tendo vários cuidados, né? Que, assim, a Praça Nossa era muito, muito, muito engraçado. Eles continuam, e eu acho muito nobre, mas né, muita deles, coisa podada já. Mas já tá podado. Eu parei para assistir, assim, um tempo desse, eu falei, caramba, já tá cortando muita coisa, né, que não pode. E essa questão que eu te falei do bordão, os bordões, por exemplo, como eu tô bandida. E aí? Você tá agredindo mulher, você tá não sei o quê, você tá... Cara, mas era o que se falavam, se gritavam, né? O crioula difícil. Crioula difícil, que era o meu quadro. E na época que refiz, na verdade, esse era o quadro do Tião Macalé com Marina Miranda, que era o Crioula Difícil na década de 70, e o Sherman, ele fez um remake comigo e com o Romeu Evaristo, O Mulata Difícil. Por quê? Porque o Crioula Difícil já não podia mais. Sim. Olha isso. Entendeu? E o quadro tem quanto tempo? O quadro, acho que a primeira vez que foi ao ar foi em 2005. Olha isso, com quase 20 anos, assim, já estava começando. 2005, acho que por aí a gente continuou. Eu fiquei 10 anos no Zorra. E já tinha esse problema, mas já tinha essa preocupação. Já tinha essa preocupação. Já tinha essa preocupação na época. Mas assim, também não era tanto, mas só mudou ali o crioula. Mas a gente estava mais livre, né, naquela época para fazer. E assim, e não é só isso, cara. Eu estava até conversando sobre isso esses dias com um amigo, que assim, os humoristas, por exemplo, quando eu fiz o Zorra, foi uma escola maravilhosa. Porque eu sempre procurava ficar com o Orlando Drummond, ficava do lado do Orlando Drummond. Cara, sabe o que é isso? Paulo Silvino, que se tornou meu amigo. Orlando Drummond, gente, é o seu peru. Gênio, um dos maiores dubladores que a gente tem. Gênio. Santa Cruz, que também é um dos maiores dubladores que existe. O Paulo Silvino, que se tornou meu amigo, sou amiga da esposa dele até hoje, né? Que é
Ele faleceu, É. infelizmente, um querido. Aprendi muito. Marcos Weinberg, que é meu padrinho também, um cara super maneiro, que fazia o quadro do Severino, Sim. fazia o diretor, que veio aqui, Veio aqui, um inclusive, querido, né, né? nos apresentou. Cara, e tantos outros, assim, que... Aí tinha um quadro do Papi, que era do... Lúcio Mauro Filho. Do Lúcio Mauro e do... Que eu adorava ele também, que eu acho que ele faleceu. Acho não, ele faleceu. Deu Jorge branco. Dória. Jorge Dória. Pô. Gente, Jorge Dória. Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro. Lúcio Mauro. Lúcio Mauro. Gente, assim, era só a nata. Então, eu era pequenininha, novinha ali. Pequenininha, não, mas novinha, pequenininha eu ainda continuo. Mas olha a fonte que você bebeu. Eu era novinha, exatamente, e eu bebia dessa fonte. Enquanto várias pessoas que entravam meio... não vou ficar com os coroas. Eu ficava com os coroas, porque era onde eu aprendia. E eu sentava no chão, sem brincadeira. Eu sentava no chão. E eu ficava olhando eles falando e eles me zoando, não sei o quê. E assim, eu fico pensando assim, cara, aquela zoação que existia, se fosse hoje, Tá todos presos. aquelas mulheres iam mandar prender aqueles caras todos. Mas era uma brincadeira saudável, eram queridos, eram fofos e tinham respeito. Por mais que falassem besteira, mas era riso o tempo inteiro, era engraçado. E assim, eu aprendia muito, né? E depois também eu me conectei muito com o pessoal do Twitter, que é onde faz os cortes, e foi onde eu aprendi, até o William, quero mandar um beijo para ele, depois você vai assistir isso aqui. O William é um cara muito fera lá do Suíte da Globo, que ele fazia os cortes. E ele foi uma das pessoas muito importantes da parte técnica, que eu acho que você que está iniciando se conecte com essas pessoas, que elas te ensinam muito. E ele me ensinou a me defender para a câmera. Era uma coisa que quando eu entrei, ninguém tinha me ensinado. Eu vim do teatro. Quando você vem do teatro, você vem... Televisão é outra coisa. Mas você vem com um tom altíssimo, Isso. né? A televisão não precisa se falar alto. Então, os microfones estão todos ali. Apesar de que humor, a galera tem um grita. tom acima um pouquinho. Mas mesmo assim... E me defender para a câmera. Então, tinha uma câmera aqui, ele falou, Deus, você tá vendo? Ele me mostrava. Aí eu falei, cara, eu comecei a me Maneiro. preocupar com isso. Isso é sensacional. Hoje eu sei me defender para a câmera. Isso é sabedoria que você consegue, que na verdade o tempo que você de repente estaria falando da vida dos outros, ou estaria falando do look, Mimizinho. de mimizinho, não sei você o quê. aproveitou e você usa pra Fulano tá tendo sempre. mais fala que eu. Eu não me importava com isso. Eu me importava em estar gravando. Eu falava isso pro Cherno.